Na sua mão direita, longa vida. Na sua mão esquerda, riquezas e honra. Provérbios 3:16. Imagine por um momento que você tem a oportunidade de pedir a Deus qualquer coisa que desejar. Poder ilimitado, fama mundial ou toda a riqueza que você possa imaginar. Agora imagine que, em vez de tudo isso, você peça sabedoria. Isso é exatamente o que um jovem rei fez há milhares de anos, e essa decisão o tornou o homem mais próspero da história. Seu nome era Salomão, e os princípios que ele aplicou para gerar riqueza ainda são tão poderosos hoje. Se agora você sente que está trabalhando incansavelmente, mas suas finanças não estão avançando, se você orou por prosperidade, mas continua vendo os mesmos resultados, então você precisa saber o que Salomão entendeu sobre dinheiro, negócios e verdadeira abundância. Porque o problema não é o seu esforço, é que lhe faltam os princípios fundamentais que transformaram este rei na maior referência de riqueza e sabedoria que o mundo já conheceu. A história começa quando Salomão, como um jovem que herdou o trono de seu pai Davi, se encontra em uma encruzilhada. Deus apareceu a ele em um sonho e lhe ofereceu o que qualquer um queria. Peça o que você quer, e eu darei a você. Naquele momento crucial, Salomão não pediu ouro, não pediu poder militar, não pediu uma vida longa, ele pediu sabedoria para governar seu povo com justiça. Essa decisão revelou algo profundo sobre seu caráter e estabeleceu o primeiro princípio fundamental para a verdadeira prosperidade. O resultado foi extraordinário. Deus não apenas lhe concedeu sabedoria incomparável, mas também lhe concedeu riquezas e honra como nenhum rei jamais vira antes. Os tesouros de Salomão eram lendários. Disse que seus navios traziam ouro de Ofir a cada 3 anos, que suas taças eram de ouro puro, que a prata em Jerusalém era tão comum quanto pedras. Mas aqui está a chave que muitos ignoram. A riqueza foi a consequência, não o objetivo. Isso nos leva ao primeiro princípio que pode revolucionar sua vida financeira. A prosperidade autêntica sempre começa com a mentalidade certa. Vivemos em uma era em que todos estão procurando atalhos para o sucesso rápido. Aplicativos que prometem torná-lo milionário em 30 dias. Esquemas de investimento que garantem retornos impossíveis. Fórmulas mágicas para o sucesso imediato. Mas se você estudar a vida de qualquer pessoa verdadeiramente próspera, descobrirá que sua riqueza é baseada em princípios sólidos, não em truques temporários. A Bíblia nos ensina em Lucas que quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Antes que Deus lhe confie milhões, você precisa provar que pode administrar sabiamente o que já tem. Antes de expandir seus negócios, você precisa aperfeiçoar sua operação atual. Antes de procurar investidores, você precisa desenvolver a disciplina financeira que sustentará o crescimento futuro. Pense desta forma: se amanhã seu negócio crescesse 10 vezes, você teria capacidade mental, emocional e espiritual para administrá-lo. A maioria das pessoas que ganham na loteria acaba falindo em poucos anos, justamente porque obtiveram recursos sem desenvolver a sabedoria para administrá-los. Por outro lado, aqueles que constroem riqueza gradualmente passo a passo, tendem a mantê-la e multiplicá-la, porque desenvolveram os músculos mentais necessários. Salomão entendeu que a sabedoria não era apenas conhecimento acadêmico, mas a capacidade de tomar as decisões certas sob pressão, de ver oportunidades onde outros veem obstáculos, de construir relacionamentos estratégicos que beneficiem todas as partes envolvidas. É por isso que ele escreveu em Provérbios que a sabedoria é o principal, e que, com tudo o que obtemos, devemos adquirir inteligência. O segundo princípio que tornou Salomão próspero foi sua compreensão do trabalho diligente. Ele escreveu: "Vá até a formiga, ó preguiçoso, olhe para os seus caminhos e seja sábio." Este versículo é uma revelação profunda sobre a natureza do verdadeiro sucesso. A formiga não trabalha quando tem vontade, não espera motivação, não procura desculpas. Ele simplesmente faz o que deve fazer, dia após dia, até completar sua tarefa. No mundo dos negócios moderno, vemos esse princípio aplicado repetidamente. As empresas mais bem-sucedidas não são necessariamente aquelas com as ideias mais brilhantes, mas aquelas que executam de forma consistente. Jeff Bezos não inventou as compras online, mas construiu a Amazon com uma disciplina obsessiva na experiência do cliente. Steve Jobs não inventou o computador pessoal, mas aperfeiçoou cada detalhe para criar produtos que revolucionaram indústrias inteiras. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que estagnam não está no talento natural, mas na capacidade de agir de forma consistente, mesmo quando não se sentem motivados. A motivação é como o clima está em constante mudança, mas a disciplina é como o caráter.
é fortalecida pela prática e se torna confiável. Muitas pessoas oram por prosperidade, mas não estão dispostas a fazer o trabalho que a prosperidade exige. Eles esperam que Deus lhes envie bênçãos enquanto permanecem em sua zona de conforto. Mas mesmo quando Deus enviou o maná do céu para alimentar os israelitas no deserto, eles tiveram que sair de suas tendas todas as manhãs para recolhê-lo. A provisão divina e a ação humana trabalham juntas, não separadamente. No entanto, trabalhar duro não significa trabalhar sem estratégia. Salomão não foi apenas diligente, mas organizou seu reino com extraordinária eficiência. Ele dividiu Israel em 12 distritos administrativos, cada um responsável por abastecer a corte real durante um mês do ano. Ele estabeleceu rotas comerciais conectando África, Ásia e Europa. Ele criou sistemas que funcionavam mesmo quando ele não estava supervisionando diretamente. Este princípio se traduz diretamente nos negócios modernos. Não se trata apenas de trabalhar mais horas. Trata-se de criar sistemas que multipliquem sua eficácia. Henry Ford revolucionou a indústria automobilística, não porque seus funcionários trabalhavam mais, mas porque ele implementou a linha de montagem, que tornou o trabalho mais eficiente. Ray Kroc construiu o império do McDonald's, não cozinhando mais hambúrgueres, mas sistematizando todos os aspectos do negócio para que pudesse ser replicado de forma consistente. O terceiro princípio que fez a diferença na vida de Salomão foi sua compreensão do poder das alianças estratégicas. Ao contrário de muitos governantes que confiavam apenas em sua própria força, Salomão forjou relacionamentos mutuamente benéficos com as nações vizinhas. Sua aliança com Irão, rei de Tiro, permitiu-lhe acesso à madeira de cedro do Líbano para construir o templo. Seu casamento com a filha do faraó do Egito deu-lhe acesso a rotas comerciais e proteção militar. Seu comércio com a rainha de Sabá expandiu sua influência para a África. No mundo dos negócios de hoje, esse princípio continua sendo fundamental. As empresas mais bem-sucedidas entendem que o crescimento exponencial vem por meio de parcerias estratégicas, não de esforços solitários. O Google não se tornou um gigante apenas por causa de seu mecanismo de busca, mas por causa de sua capacidade de criar parcerias com milhões de sites que usam sua publicidade. A Apple não domina apenas por causa de seus produtos, mas por causa de seu ecossistema de desenvolvedores que criam aplicativos para seus dispositivos. A Bíblia deixa claro em Eclesiastes: melhor é 2 do que 1, porque pagam melhor pelo seu trabalho. Porque se caírem, aquele levantará o seu companheiro. As parcerias não são apenas uma estratégia de negócios, são um princípio espiritual. Deus usa relacionamentos para abrir portas que nunca poderíamos abrir sozinhos. Mas aqui está uma ressalva importante: nem todas as conexões são benéficas. Salomão também escreveu: quem anda com os sábios será sábio, mas aquele que se associa com os tolos será quebrantado. A qualidade de suas parcerias determinará a qualidade do seu destino. É por isso que é crucial ser seletivo sobre as pessoas que você permite em seu círculo interno de negócios. O quarto princípio aplicado por Salomão foi a diversificação estratégica. Ele não dependia de uma única fonte de riqueza. Sua renda vinha do comércio de cavalos, especiarias, ouro, madeiras preciosas, impostos e tributos de nações vassalas. Essa diversificação não apenas o tornou imensamente rico, mas também o protegeu contra choques econômicos em qualquer setor específico. Em Eclesiastes, Salomão escreveu: divida em 7 e até 8, porque você não conhece o mal que virá sobre a terra. Este conselho, escrito há 3.000 anos, continua sendo a base de qualquer estratégia financeira sólida. A diversificação reduz os riscos e aumenta as oportunidades. Vimos esse princípio validado repetidas vezes na história moderna. As empresas que sobrevivem décadas e séculos são aquelas que se adaptam e se diversificam. A IBM começou como uma empresa de cartões perfurados e agora lidera em inteligência artificial. A Amazon começou vendendo livros e agora domina o comércio eletrônico, a computação em nuvem e o entretenimento digital. Muitas pessoas cometem o erro de apostar tudo em uma única fonte de renda. Eles dependem inteiramente de... Isso não significa espalhar seus esforços sem rumo, mas expandir estrategicamente depois de estabelecer uma base sólida. Primeiro domina uma área, depois se expande para territórios relacionados. Salomão não diversificou aleatoriamente. Cada nova área de negócios complementava e fortalecia as outras. O quinto princípio que distinguiu Salomão foi seu compromisso com a autenticidade e o propósito pessoal. Ele não tentou imitar seu pai Davi, que era guerreiro e salmista. Salomão desenvolveu seu próprio estilo de liderança baseado em sabedoria, diplomacia e mordomia eficiente. Ele reconheceu seus dons únicos e os desenvolveu ao máximo.
Esse princípio é especialmente relevante em uma era dominada pelas mídias sociais, onde constantemente nos comparamos com os outros e tentamos copiar suas estratégias. Mas Deus não o criou para ser uma cópia de qualquer outra pessoa. Ele projetou você com uma combinação única de talentos, experiências e propósitos que ninguém mais pode cumprir exatamente como você. Na parábola dos talentos, os servos que multiplicaram o que receberam foram recompensados, mas aquele que enterrou seu talento foi rejeitado. Quantas pessoas hoje enterram seus talentos únicos por medo de serem diferentes, por insegurança ou pela falsa crença de que devem seguir exatamente o caminho de outros bem-sucedidos? Os empreendedores mais bem-sucedidos são aqueles que identificam seu diferencial e o potencializam. Elon Musk não estava satisfeito em melhorar os carros existentes. Criou uma nova categoria com a Tesla. Sarah Blakely não fazia apenas roupas íntimas. Revolucionou toda uma indústria com a Spanx. Esses exemplos nos mostram que a verdadeira prosperidade vem quando você descobre seu propósito único e tem a coragem de persegui-lo. A prosperidade bíblica não se limita a alguns poucos. Está disponível para aqueles que entendem sua identidade em Deus e ousam andar na fé em direção ao seu propósito específico. Quando você descobre o que foi projetado para fazer e trabalha em harmonia com esse projeto, a provisão vem naturalmente porque você está operando em sua zona de máxima eficácia. O sexto princípio que aprendemos com Salomão é a importância de rejeitar a vaidade e manter o propósito como uma bússola. Apesar de toda a sua riqueza e sucesso, Salomão chegou a uma conclusão profunda no final de sua vida. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Mas isso não foi uma declaração de derrota, mas de sabedoria madura. Ele experimentou tudo o que o mundo poderia oferecer e entendeu que a riqueza sem propósito é vazia. Em nossa era digital, somos constantemente bombardeados com imagens de sucesso superficial. Mídia social cheia de carros de luxo, viagens exóticas, estilos de vida aparentemente perfeitos. Muitas pessoas se endividam comprando coisas de que não precisam para impressionar as pessoas com as quais nem se importam. Eles se perdem na corrida das aparências e perdem de vista o que realmente importa. Salomão não era próspero porque acumulava ouro, mas porque usava seus recursos para construir algo que transcenderia sua própria vida. O templo que ele construiu tornou-se o centro espiritual de uma nação. As escolhas sábias que ele fez beneficiaram gerações. A sabedoria que ele desenvolveu continua a guiar milhões de pessoas 3.000 anos depois. A chave é não parar de aproveitar a vida ou viver na pobreza artificial. A chave é garantir que todas as decisões financeiras estejam alinhadas com seu propósito eterno. Pergunte a si mesmo: o que estou comprando me aproxima ou me afasta do meu propósito? O que estou construindo terá valor além da minha própria vida? O sétimo princípio fundamental é desenvolver uma mentalidade de fé inabalável nas promessas de Deus. Um dos maiores obstáculos à prosperidade é a crença equivocada de que Deus não quer que seus filhos prosperem. Alguns cresceram com a ideia de que a pobreza é mais espiritual, que o dinheiro é inerentemente mau, que a riqueza é um obstáculo à fé. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de muitas nações quando não tivesse filhos. José sonhava em governar quando era escravo no Egito. Davi foi ungido rei quando era um simples pastor de ovelhas. Cada caso. Deus lhes deu uma visão de abundância antes que ela se tornasse uma realidade visível. Jeremias coloca perfeitamente: porque eu conheço os pensamentos que tenho para convosco, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem bons pensamentos para a sua vida. O desejo deles é ver você prosperar em todas as áreas: espiritual, emocional, relacional e financeira. A diferença entre aqueles que experimentam essa prosperidade e aqueles que vivem em constante escassez, muitas vezes não está em suas circunstâncias externas, mas em sua mentalidade interna. A fé não é simplesmente um conceito religioso, é uma mentalidade que o leva a agir com confiança antes de ver todos os resultados. Quando você entende que Deus genuinamente deseja abençoá-lo, você começa a andar com uma expectativa diferente. Você não se contenta com a mediocridade porque sabe que foi projetado para mais. Você não fica paralisado por obstáculos, porque entende que todo desafio é uma oportunidade para Deus provar sua fidelidade. Você não está limitado por sua situação atual, porque tem fé em seu destino prometido. O oitavo e último princípio que aprendemos com Salomão é o mais poderoso de todos. A verdadeira prosperidade é medida pelo impacto que você causa nos outros, não pelo que você acumula para si mesmo. Salomão não é lembrado principalmente por sua riqueza pessoal, mas pela sabedoria que compartilhou, pelo templo que construiu para adoração
Pelas escolhas justas que beneficiaram seu povo, seus provérbios continuam a guiar as decisões de negócios 3 milênios depois. Seu exemplo de liderança sábia continua a ser estudado nas escolas de administração. Seu legado transcende qualquer tesouro material que ele já possuiu. Isso nos ensina que a riqueza verdadeiramente satisfatória é aquela que se torna uma bênção para os outros. No mundo dos negócios de hoje, vemos esse princípio aplicado pelos líderes mais respeitados. Bill Gates dedicou a maior parte de sua fortuna ao combate às doenças e à pobreza globais. Warren Buffett comprometeu a maior parte de sua riqueza para causas de caridade. Oprah Winfrey usou sua plataforma para educar e capacitar milhões de pessoas. Esses exemplos nos mostram que a prosperidade mais duradoura é aquela que se torna prosperidade para os outros. Jesus nos ensinou que quem quer ser grande deve servir aos outros. Este não é apenas um princípio espiritual, é uma lei econômica fundamental. As empresas mais bem-sucedidas são aquelas que melhor atendem seus clientes. Os profissionais mais prósperos são aqueles que agregam mais valor aos outros. Os líderes mais respeitados são aqueles que elevam as pessoas ao seu redor. A questão crucial não é quanto você pode ganhar, mas quanto valor você pode agregar. Não é quanto você pode acumular, mas quantas vidas você pode impactar positivamente. Não é o quão grande você pode se tornar, mas o quão grande você pode ajudar os outros a se tornarem. Salomão entendeu perfeitamente. Ele usou sua riqueza para construir algo que beneficiaria as gerações futuras. O templo que ele construiu tornou-se o centro de adoração de uma nação. As rotas comerciais que ele estabeleceu criaram prosperidade para milhares de famílias. A sabedoria que ele desenvolveu tornou-se uma herança para toda a humanidade. No final de sua vida, Salomão aprendeu que tudo neste mundo é temporário, mas o que fazemos pelos outros tem valor eterno. Tesouros de ouro desaparecem, palácios desmoronam, impérios queimam, mas o impacto nas vidas humanas dura para sempre. Se hoje você tivesse que avaliar sua vida financeira, não apenas pelo que acumulou, mas pelo impacto que gerou, como você sairia? Se o seu último dia fosse amanhã, como o mundo se lembraria de você? Que legado você deixaria para as próximas gerações? Esses 8 princípios que tornaram Salomão próspero não são simplesmente lições históricas interessantes, são ferramentas práticas que você pode aplicar imediatamente para transformar sua realidade financeira. Mas conhecer esses princípios não é suficiente. Você deve agir de acordo com eles. A sabedoria sem ação é estéril, mas a sabedoria aplicada com determinação pode mudar sua vida completamente. Salomão não se tornou o homem mais próspero da história por acaso. Foi o resultado da aplicação consistente de princípios atemporais. Deus tem planos de abundância para a sua vida, planos que vão além do que você pode imaginar agora. Mas esses planos exigem que você dê passos de fé, aplique sabedoria, haja diligentemente, construa relacionamentos estratégicos, diversifique de forma inteligente, desenvolva seu propósito único, rejeite a vaidade e use tudo o que recebe para abençoar os outros. Não espere o momento perfeito para começar. O momento perfeito não existe. O que existe é este momento, esta oportunidade, esta decisão que você pode tomar agora para começar a aplicar esses princípios em sua vida. A ação é o que desbloqueia a bênção. A fé sem obras está morta, mas a fé com ação consistente pode mover montanhas. A história de Salomão nos ensina que não há limites para o que Deus pode fazer por meio de uma pessoa que está completamente alinhada com seus princípios. Sua vida é uma demonstração de que a verdadeira prosperidade é possível quando combinamos a sabedoria divina com a ação humana, quando equilibramos a fé com a estratégia, quando integramos o espiritual com o prático. Hoje você tem a oportunidade de iniciar seu próprio caminho para a prosperidade bíblica. Não importa onde você esteja agora, importa para onde você está indo. Não importa o que você perdeu no passado, importa o que você está disposto a construir no futuro. Não importa quantas vezes você falhou antes, importa quantas vezes você está disposto a se levantar e tentar, novamente. Os princípios de Salomão funcionaram por 3.000 anos, e continuarão a funcionar porque são baseados em leis eternas, não em tendências temporais. Eles são tão relevantes hoje quanto eram no antigo Israel. Eles podem transformar sua situação financeira, seus relacionamentos comerciais, seu impacto no mundo e seu legado eterno. A questão agora não é se esses princípios funcionam. A história já mostrou que eles funcionam. A questão é se você está disposto a aplicá-los de forma consistente, mesmo quando não vê resultados imediatos, mesmo quando os outros não entendem sua estratégia, mesmo quando o caminho fica difícil. Salomão começou como um jovem rei inexperiente, mas acabou como o homem mais sábio e próspero de sua época. Sua transformação não foi instantânea, foi gradual. Sua prosperidade não foi acidental,
foi intencional. Seu legado não foi automático. Foi construído dia a dia, por meio de decisões sábias e ações consistentes. Sua história de prosperidade também pode começar hoje. Os mesmos princípios que elevaram Salomão estão disponíveis para você. A mesma sabedoria que o enriqueceu pode enriquecê-lo. O mesmo Deus que o abençoou quer abençoá-lo. A diferença estará em sua disposição de aplicar o que aprendeu, de perseverar quando for difícil e de sempre manter o propósito eterno como sua principal motivação. Que esses princípios não permaneçam apenas em sua mente, mas que se tornem ações concretas que transformem sua realidade.